Hello, hello, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 15 anos, vou completar 18 de fevereiro, 16 anos de Herbalife. Empresa que vem mudando meu mindset, mudou a ambiência, várias coisas na minha vida. Mudou meu lado espiritual, mudou meu lado financeiro, meu desenvolvimento pessoal. Por quê? Quando você está em ambiente diferente, quando você está com pessoas diferentes, com certeza absoluta, a gente vai na mesma direção, né? Nós aqui somos um grupo de pessoas, né, que nós nos encontramos aqui com muita satisfação. Imagina uma pessoa que é satisfeita há quase 3 anos, está aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, para que nós possamos estudar um livro, estudar um podcast, estudar um workshop, alguém que é expert em algum assunto. A gente traz aqui para essa mesa redonda aqui para que nós possamos aí discutir, dar um chute para o gol, cada um dá a sua opinião, para que nós possamos, né, buscar esses conhecimentos, a gente coloca isso aí em ação, a gente começa a ensinar para as pessoas, né? E aí isso aí se transforma nessa brilhante coisa que todo ser humano tem possibilidade, que é sabedoria, né? Nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, gostou, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos episódios, né? E o nosso estúdio hoje, o nosso livro, né, é simplesmente arrasador. Que é livro Pergunte Mais. Então, é um livro que eu venho praticando isso há alguns anos, desde quando eu li um outro livro de um outro autor sobre perguntas, e a partir daquele momento eu comecei a praticar isso na minha vida. Esse livro aqui é bem específico, ele tem as perguntas direcionadas, né? Porém, a partir do momento que eu li esse livro, acho que foi 2015, 2016, que a gente vai se melhorando a cada dia, né? E eu passei a praticar isso dentro da minha casa, passei a praticar isso com o pessoal do nosso time, passei a praticar com os meus amigos, passei a praticar nas rodadas onde eu estou, obviamente, nunca querendo ser o bom, nunca querendo ser o melhor, porém, eu só converso com as pessoas em um tom ameno, porque as perguntas elas podem ser agressivas e elas podem ser suaves e macias. E eu só converso. Imediatamente, a minha prosa sempre com todas as pessoas é através de perguntas, dentro da minha casa, com as minhas filhotas, com os meus genros, com o meu meio de relacionamento, com o pessoal da Herbalife, com os meus amigos, nas reuniões caseiras. Eu sempre converso perguntando. E vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, dentro da minha casa, por exemplo. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho 2 filhas, 2 genros maravilhosos, que são meus filhos, 2 netinhas. Porém, é o seguinte, eu poderia, dentro da minha casa, mesmo sendo educado, ordenar alguma coisa. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu creio que deve incomodar muitas pessoas, tanto o homem quanto a mulher. Quando o homem é mais organizado, um tênis fora do lugar, uma toalha molhada fora do lugar, um copo fora do lugar, uma pia lotada de vasilhas. Então, o que seria o lógico? Quando a sua esposa ou seu marido deixa a toalha fora do lugar. Amor, pega sua toalha e coloca no varal. Ou então, de uma forma agressiva. Tem como você pegar sua toalha e colocar no varal? Eu sempre faço a pergunta suave e macia. Amor, tem como sempre, quando você sair do banho, deixar sua toalha, colocar sua toalha para secar? Copo d'água. Muita gente às vezes está na televisão, está no escritório, está em algum. Traz um copo d'água para mim? É uma pergunta. Eu nunca ordeno, que isso aí é uma ordem.
traz um copo d'água para mim. Quando a pessoa começa a atinar sobre isso, sobre ordem e perguntar, a gente vai mudando a nossa forma de viver. E a gente vai, obviamente, com educação, com suavidez, ensinando a pessoa que convive com a gente no dia a dia. Eu sempre falo isso com a Úrsula. Quando ela me ordena alguma coisa, mesmo sendo educada, amor, tem como ser assim? Por exemplo, em vez de eu ordenar para a pessoa trazer um copo d'água, eu peço uma pergunta, eu faço uma pergunta. Amor, tem como você trazer um copo d'água para mim? Amor, tem como você trazer uma bebida termogênica para mim? Amor, tem como você fazer uma fibra com uma água mineral gasosa? Amor, tem como você colocar seu tênis para secar no varal? Amor, tem como? Amor, tem como? Tem como? Tem como? Sempre fazendo uma pergunta suave e macia. Porque quando a pergunta ela é agressiva, aí ela se torna algo ruim dentro da nossa casa. Eu posso perguntar para minha esposa: amor, tem como você colocar o seu tênis lá fora no varal para tomar ar? Ou eu posso falar: amor, tem como você colocar seu tênis lá fora para tomar ar? Aí já a coisa já desbandou. Aqui dentro da nossa loja aqui, eu convivo muito com a Alessandra e eu sempre converso com a Alessandra, com os participantes, e a Alessandra também tomou esse hábito, também já de começar a perguntar. Quando a gente pergunta para o marido, vou dar outro exemplo aqui. A Pri está falando aí, esticou a mãozinha aí, mas eu vou só concluir aqui, tá, Pri? Por exemplo, você quer melhorar o seu relacionamento com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa? Em momento algum, nós podemos... por exemplo, o marido, às vezes, vai ali, age de uma forma impulsiva, ou às vezes a mulher, ou às vezes um filho. Em momento algum, você recua, tenha o autocontrole emocional, que aí entra outro livro que a gente estudou, que é o autocontrole emocional. Às vezes está no meio de algumas pessoas. Depois faça uma pergunta para o marido ou para a esposa. Amor, você acha que aquela forma que você expressou comigo foi legal? Amor, você acha que aquele ato que você praticou foi legal? Porque aí o que acontece? Em vez de você entrar no carro, às vezes saiu de uma reunião e você falou, você fica de bico, primeiro você já fica de bico lá na reunião, onde você está, em família, num churrasco, alguma coisa. E quando entra no carro, ou às vezes até lá no próprio local, você vai quatro pés no peito. Mesmo que segurou as pontas lá na reunião, entra dentro do carro e fala assim: eu estou pé da vida com você, aquela forma que você me tratou, aquela forma. Cara, faça uma pergunta para o marido ou para a esposa ou para o filho. Por exemplo, o filho agiu de uma forma impulsiva e, obviamente, o filho que respeita o pai, só de uma olhada, o filho já entende, porque eu entendia. Depois faça uma pergunta para o filho. Filho, você acha que é legal aquela forma que você agiu? Filho, você acha que é legal você fazer isso? Você acha que é legal você praticando o que você está praticando? Você acha que você vai chegar onde? Quando a gente faz esse tipo de pergunta para o filho, para a esposa, para o marido, a nossa vida dentro de casa muda, porque a minha mudou. Eu era um cara agressivo, eu era um cara que ordenava, e a partir do momento que eu passei a ter autocontrole emocional e passei a fazer pergunta para minha esposa, a minha vida dentro da minha casa mudou completamente. Com os meus consultores. Às vezes, o que acontece com os consultores da Herbalife? A gente vai lá e fala: cara, Lúcia, olha, você tem que entregar convite, você tem que melhorar seus números, você tem que vender, você tem que fazer. Cara, Lúcia, o que você acha de nós começarmos a fazer mais contato, entregar convite, ou outra forma de fazer mais contato? O que você acha de nós melhorarmos nossas vendas? O que você acha de nós fazermos isso? O que você acha de fazer isso? O que você... Sempre perguntando. Quando a gente faz perguntas, nós mudamos nossa vida. Beleza?
A Pri está levantando a mãozinha aí, deve querer falar, porque ela deve estar indo para a aula. Nós iremos aí para você, Pri? Isso, bom dia, pessoal. Falando aqui de Diamantina, Priscila Tibães, falando aqui de Diamantina. E aí eu não poderia deixar de trazer aqui o meu testemunho. E eu fiz, como lá no podcast, no final, ele sugere que a gente faça um exercício de meia hora em que a gente foque no outro e não use o eu, não use o meu em momento algum. E foi muito natural ontem, foi muito bacana, porque eu tô com um problema no meu joelho, e aí eu fiquei muito tempo ontem no hospital, e eu falei assim, eu vou lá. E aí, quando eu fui no ortopedista, quem que era ali, é, como que chama quando fazendo residência? Junto com o ortopedista, uma ex-aluna minha, também estudante de medicina. E aí ela foi me viu e tal, e a gente ficou conversando no atendimento, o ortopedista fazendo o trabalho dele, teve que fazer um procedimento de retirada de líquido do meu joelho. E assim, gente, como que é legal. A gente, em outros momentos, eu estaria ali frustrada, com raiva, e ali eu me senti tão cuidada, tão grata por todas as pessoas que estavam rodeadas. E enquanto ele fazia o procedimento, que era muito doloroso, ele pedia que eu falasse mais. E eu comecei a falar de desenvolvimento humano e tal. E comecei a fazer os questionamentos durante o procedimento no meu joelho. Aí comecei a perguntar para eles qual era o propósito de vida deles, se eles gostavam da profissão e tal. E falando sobre várias questões, eles começaram a falar de questões da família, mas foi muito bacana. E eu levei o quê? O foco ali seria eu, porque ali eram as minhas questões do meu joelho, mas eu joguei para eles. E como o Magno já é especialista nessa questão de perguntas, e eu sempre fui uma excelente falante, pouco ouvinte, para mim isso aí é fenomenal, poder mudar o foco, sair de mim para o outro. Né? Então, quando ele fala ali da questão do... Quando a gente passa a ter esse controle sobre as nossas emoções, gente, isso é muito poderoso. Eu sempre fui a emoção controlava a minha vida inteira, muito temperamental, dramática, e aí ainda tem esse perfil, mas hoje eu já mantenho a consciência. Será que esse pensamento, esse sentimento que eu tenho é real? Ou ele foi criado por uma perspectiva minha? E a questão do cancelado também é algo que eu tenho vivenciado muito. E no podcast, ele fala muito sobre a questão que é uma parte que me toca muito, é sobre a questão do ser questionador e principalmente para os pais e professores, tem até um deles que fala que indicava esse podcast para os professores, porque a gente, às vezes, leva muita resposta. E a gente tem que fazer o quê? O nosso papel é realmente fazer com que eles questionem tudo. Então, isso é muito da filosofia, né, de Sócrates, né, que é essa abordagem, né, as perguntas, porque através das perguntas não existe pergunta que não seja inteligente. Então, a gente, todo tipo de pergunta é importante, que há ali, né, e todos nós temos dúvidas o tempo todo. Às vezes é mais fácil elaborar um texto, uma resposta, do que realmente criar uma pergunta. E devemos ser pessoas questionadoras, de forma positiva. Aquele questionador crítico, no sentido de em busca de melhorias, de crescimento. Não aqueles questionadores que é só para diminuir o outro. Porque existe esse questionador também que quer colocar o outro ali na berlinda só para mostrar que ele é grande e que o outro ali é pequeno, que o outro não domina.
E aí, falando sobre isso, eu tenho um grande especialista na minha casa, igual o Magno, uma criança de 4 anos. Aqui estamos na fase do porquê, que imagine assim, eu queria até que ele estivesse aqui para ele fazer umas perguntas para vocês. Porque aqui é em torno de 30, 40 perguntas por dia. E aí tem hora que tem que respirar fundo e responder. Porque eu fui criada do porquê sim, porquê não, né? Para simplificar tudo ali e acabar e morrer o assunto. E a gente, como no podcast disse, a gente vai ficando desestimulado, porque não tem uma resposta ali adequada e você vai ficando, você entende que aquilo ali não vai aprofundar mais, você desiste quanto criança, né? Criança e adolescente, para de fazer as perguntas. Mas Deus foi muito bom comigo, que eu encontrei vocês, né? E antes disso também, eu já tinha esse caminho filosófico, sempre fui muito pensante, e, e hoje eu já tenho a maturidade e o entendimento que eu tenho que responder da melhor forma possível para o meu filho as questões todas que ele pergunta, e uma delas é: eu vou trabalhar porque eu vou em busca dos meus sonhos, porque eu vou em busca de realizar aquilo que eu desejo, e eu vou em busca de ser feliz. Essa é a sacada, né? Então, a criança nunca pode achar que ela é o motivo da sua felicidade. Ela faz parte, sim, de todo o seu processo de vida, de propósito, tudo. Mas ela não é única o suficiente. Tem pais que falam assim: filho, você é minha vida. O filho não pode receber essa carga de ser a vida de alguém. A vida é sua e você é responsável apenas pela sua vida. Hoje você é cuidador dos seus filhos. Eles vão para o mundo, eles vão espalhar e vão viver, ter as próprias experiências. E a gente tem que dar as ferramentas para eles e mostrar que eu trabalho para ser feliz, para realizar os meus sonhos, para realizar os nossos projetos, para a gente poder passear, para a gente poder comer bem, para a gente poder se vestir, para a gente ter as nossas experiências. Então, esse negócio, quando ele diz lá: ó, filho, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu preciso de ganhar dinheiro. A gente não trabalha para ganhar dinheiro. O dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta. É apenas algo que te leva às outras coisas. A gente tem que ir justamente no foco. Eu achei isso fenomenal e é algo assim que eu tenho nesse exercício de repetição, eu tenho trazido muito para a minha vida e os meus filhos já estão vendo todo o reflexo desse meu trabalho. Eu agradeço muito, sou muito grata. Às vezes eu não consigo falar, mas estou aqui sempre ouvindo vocês. Se eu não consigo, sempre, até mesmo ao vivo, na correria do dia aqui. E assim, vocês são a média que eu quero ter na minha vida. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Um final de semana extraordinário. Vamos para onde agora? Ô, Pri, eu vou, né? Eu tirei isso da minha vida. Eu vou dar 3 chutes pro gol aí. O primeiro é quando, porque isso aqui é muito legal, cara, porque até mesmo para o entendimento de outras pessoas e a gente enriquecer, porque quando a gente começa a praticar, a gente começa a ter mais desenvoltura. Quando eu faço perguntas, por exemplo, uma fala, eu notei 3 coisas aqui quando você estava na fala, porque eu estava com a minha escuta ativa, ouvindo você atentamente. Quando na sua fala você falou, pergunte, tenho que ter consciência da escutativa, de ouvir. Porque o que acontece? Quando a pessoa faz uma pergunta, lá no podcast fala, às vezes o perguntador ele já fica desesperado para cortar. É porque ele está com pouca escutativa. Então, quando a gente pergunta, nós temos que ter a consciência
de olhar na pessoa. Eu estava atento ouvindo você. Portanto, eu sei todas as falas que você falou aí. A gente tem que escutar é primordial num diálogo de perguntas. Porque se você já tiver pronto para dar uma resposta, porque você faz uma pergunta e a pessoa vai te retornar a resposta. Se você já estiver pronto para dar outra resposta ou fazer outra pergunta, significa que aquilo ali para você já foi por água abaixo. Então, esse é o ponto que a gente tem que estar. Ah, cara, mas Magno, mas tem gente que é desafiante para ouvir, que fala para cacete. Cara, aí a ambiência que a Pri acabou de falar aí. Ambiência. Então, assim, tem pessoas que, se for aquelas pessoas no nosso meio, tem pá, 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 então evita fazer pergunta para essa pessoa, porque também as respostas ali são muito vazias, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o questionador também, ele tem que ter autocontrole emocional, mesmo que você vá fazer perguntas de questionamento que fala lá, o questionador ele tem que ter autocontrole emocional para fazer os questionamentos suaves e macios. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito tosco aqui. Por exemplo, a esposa que, às vezes, 100% ali depende de dinheiro do marido para ir para o salão, para ir para o cabeleireiro e tal. Eu falei assim, olha, deixa R$ 100 aí para eu ir para o salão. Aí, a pergunta do marido, para quê? Para quê? Então, quando a gente faz uma pergunta suave e macia, mesmo no questionamento, entendeu? A gente tem resultado diferente. E outra coisa, essa é a segunda coisa que o Pri falou, e a terceira é que Pri, eu, magrão, é quando você falou sobre o trabalhar, que eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu, particularmente, magrão, eu tirei a palavra preciso. Porque quando se fala em preciso, é escassez, é falta. Se a gente olhar lá no dicionário, lá no Google, a gente vai entender isso aí. Eu deixei de usar essa palavra preciso. Com a minha esposa, os meus consultores. E quando eu falo ganhar dinheiro, eu também, porque quando fala ganhar dinheiro, eu falo fazer dinheiro. Porque eu tirei a palavra ganhar, porque ganhar é quando meu pai me dá, quando alguém me dá alguma coisa e tal. Então, eu estou em busca de produzir para fazer mais dinheiro, para dar tipo de qualidade de vida, ou isso, ou viajar, ou fazer aquilo, comprar carro, reformar casa, ou comprar casa, e assim sucessivamente. Beleza? Tem alguém mais que quer dar um chute pro gol aí, opinar aí no que eu falei aqui? De repente também eu estou muito aberto, porque de repente, pô, Magrão, você está maluco, você está falando coisa aí que nada a ver. Tem alguém aí que quer dar um chute pro gol aí? Ivana deu uma risadinha aí. Quer opinar, Ivana? Porque a gente conversa muito, eu e você, então, de repente, Não, eu você quer estou dar um... prestando atenção e estou adorando o que vocês estão falando. Bom dia, galera querida. Meu nome é Ivana, sou presidente da Herbalife, trabalho com a Herbalife há 25 anos e aprendo todo dia aqui nesse grupo e com contato com as pessoas. E é isso, eu vou falar, Magrão, Pri, estava ouvindo todo mundo, é um exercício mesmo, a gente escutar mais, falar menos e fazer pergunta. Porque uma pergunta, um jeito que você fala com a pessoa, você cria empatia, você conhece ela melhor, ou você estraga tudo. É o que você falou, por exemplo, de um copo. Meu amor, por favor, você pode tirar o copo daqui? É diferente de falar, tira esse copo daqui, ou por que esse copo está aqui? Não é assim? É diferente. E é assim que a gente cria empatia com as pessoas. Então, na realidade, eu aprendi há muito tempo, hoje eu entendo, porque eu falo assim, a maturidade, os anos, né? Eles são incríveis, mas os danos é que fazem a gente ser um ser humano melhor. Então, é na queda d'água mesmo. Eu tive que aprender com isso, a fazer mais pergunta, a escutar mais. Isso com o grupo, isso no casamento, isso com minhas filhas. A Priscila falou do exemplo do filho dela. A gente cria muito aí a sabedoria da paciência e o perguntar, você conhece a pessoa.
Então, é isso mesmo. Eu quero conversar com uma pessoa, eu quero criar uma sintonia com ela, eu pergunto mais, eu entendo mais. Ontem à noite, eu fiz uma revitalização numa mulher muito interessante, um trabalho que eu fiz. E eu precisava de conhecê-la, então eu precisava de escutar mais e falar menos. Eu só precisava que ela sentisse os produtos, se apaixonasse, mas eu precisava de saber quem ela era, da onde ela vem, os sonhos dela. Então, eu acho que é um exercício mesmo. Aí foi para eu conhecê-la, para eu criar empatia. No final, eu conheci ela tanto, eu já sabia a vida dela inteira. E eu poderia ter ficado só falando, 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 e aí eu nem ia conhecer a pessoa. E ela sentiu que eu realmente estava preocupada com ela, né? Que eu estava ali interessada nela, né? Então, assim, isso muda tudo. Mas é um hábito, viu, Magrão? Tem que criar o hábito, porque a gente é um ser de dar opinião demais, de falar demais, de achar demais. De repente, sem querer, vem até da nossa criação, né? De repente é um jeito mais autoritário, é assim, é assado. Eu fui criada assim. Ai, a Priscila até falou disso, né? A gente não perguntava muito, porque minha mãe falava, é assim, pronto, e acabou. Ah, mas por que é assim? Ah, porque é assim, pronto, e acabou. Não era assim? A gente foi criada assim. Meu primeiro emprego, engraçado, eu nunca tive carteira assinada, mas o primeiro trabalho que eu consegui, eu trabalhei para um pessoal do Credit Card. Eu devia ter uns 17 anos, 18 anos, porque eu tinha tirado carteira e eu estava de carro, eu estava muito animada, e eu fui trabalhar no Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte, e era um trabalho, assim, era como se fosse um freelance, mas eu tinha um chefe, e eu tinha que entrar em todas as lojas do Minas Shopping com uma cesta desse tamanho de flor, tinha que ir com salto 20, e a gente fazia propaganda do Credit Card para abrir a bandeira nas lojas. E eu lembro até hoje, o cara que contratou a gente, nossa, ele era autoritário. Ele falava com a gente de um jeito. Ele era assim, sabe aquele cara que não cria empatia nenhuma? Isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque eu fui para trabalhar 7 dias. Em 2 dias, eu falei com ele, ó, tchau. Eu lembro até hoje. Não dá para mim. Eu saí assim, porque o cara não escutava. Ele era autoritário pra caramba. Ele chamava a gente assim, até de barata tonta, entendeu? Porque ele queria que fossem bonecas, modelos, para entrar do jeito que chegava. Só que ele não criava empatia, porque ele poderia ser assim. Mas ele podia ter escutado a gente, ter feito uma reunião, ter explicado, não é? Olha, tem que ser assim, é um padrão. Não, o cara era assim, vocês não acreditam, mas era uma coisa. Então, assim, você vê que queima. Eu fui embora em 2 dias, não consegui ficar com o cara. E mesmo assim é na vida da gente. Repara para você ver quem é ditador, quem manda você fazer o que tem que fazer, nem escuta, nem está vendo seus sentimentos. A gente sente. Agora, quando você conversa com uma pessoa que te escuta, como é que você está? Né? O que você está buscando? Quando você faz isso, ontem à noite foi muito importante, e eu vou falar para vocês, isso é um exercício também. Eu estar aqui e ter escutado esse podcast que eu escutei ontem cedo, e escutei hoje de novo. Eu ter escutado ontem fez total diferença na minha visita. Olha que incrível. Fez total diferença, porque eu estava ligada que eu precisava de escutar mais, falar menos. E a gente sabe disso, né? O recrutamento é isso puro. É você mostrar para a pessoa o que ela precisa. No nosso negócio, quando eu quero trazer alguém para o time, mesma coisa para vender os produtos. Quando eu entendo qual que é a deficiência, o que ela precisa, eu sou outra pessoa, dou um show, porque eu estou ligada nela, porque eu já entendi o que ela falou para mim. E assim é com filho, é com marido, é com vida, é com tudo. Então, o chute para o gol que eu dou aí é que a gente tem que estar realmente mais interessado nas pessoas, escutar mais, ser mais amável. A gente consegue tudo com uma palavra boa, sabe? Agora, quando é rígido, quando é muito duro, tanto com as pessoas quanto com a equipe, com o filho, com o marido, com o relacionamento, sai pelos dedos mesmo, é desafiante mesmo. Então, assim, adoro. E Magrão, a gente sempre fala muito disso, e realmente eu vejo que ele está bem conectado com isso há muito tempo. Então, é muito legal, porque eu lembro, Magno, muitas vezes eu lembro do que a gente conversa, falo, nossa, eu preciso escutar, porque é assim que eu vou entender, vou fazer pergunta. Ontem também eu visitei 2 espaços do grupo e foi muito bacana, porque eu evitei de falar o que eu achava. Comecei a fazer pergunta mesmo. E aí? Né? O que a gente pode fazer? O que você acha da gente fazer isso, fazer aquilo? Eu estava muito conectada, mas porque eu escutei.
Então, dica, gente, que eu sinto é assim: nós somos seres que a gente tem que estar o tempo inteiro é, melhorando as nossas habilidades. E a gente, em grupo, muda tudo. Esse grupo aqui é o máximo, porque a gente está, eu falo que são várias pessoas em busca de quê? De melhora contínua. Então, isso aqui ajuda a gente demais, é cada assunto melhor do que o outro. E por isso que é importante mesmo a gente estar junto. Ontem, todas as visitas que eu fui, tudo que eu fiz ontem, como eu estava ligada em perguntar mais. Até um presente que eu precisei de comprar numa loja. Eu pensei, vou perguntar mais para essa mulher do que falar. E com relação até ao negócio, eu queria falar com ela do negócio. Comecei a perguntar, nossa, você trabalha aqui o dia todo? Como é que é? Você está feliz demais? Está bacana que você está ganhando? E assim foi. Então é incrível. Perguntar mais, falar menos, ouvir mais, entendeu? Criar empatia, um sorriso no rosto e ser solução, né? Solução na vida das pessoas, aí ser luz, porque a escuridão já está dando demais, né? Vamos ser luz, vamos brilhar, tá bom? Beijo grande. Esse era o chute pro gol que eu tinha para dar aí. Oi, Ivana, eu quero dar 2 pitacos aí. Na realidade, assim, porque como, na realidade, a gente conversa muito e você sabe que eu bem praticando, que também seria impossível gravar um negócio desse aqui, depois a Ursa ouvir, minhas meninas ouvir, pô, pai, por que você está falando isso? Magno, por que você está falando isso? Né? Sendo que você pratica aqui em casa é completamente diferente. Um detalhe importante, isso é no nosso meio de relacionamento, colaboradores, que uma grande maioria de nós aqui temos colaboradores. Uma menina que vai fazer uma ajuda uma vez por semana, na minha loja lá de baixo tem 2 meninas. Então, e às vezes, e eu fico nessa loja aqui. Aí, quando esses dias para trás, eu cheguei lá na loja e tem uma comunicação lá na loja de baixo que ela tem que ser colocada em tal lugar, se é assim. Aí, eu fiz uma pergunta para as 2 meninas, assim, quem colocou a comunicação em tal lugar? Aí a pessoa falou assim, foi eu. Aí eu fiz outra pergunta para ela, mas a pergunta tem que ser suave e macia. A Úrsula te ensinou como que você coloca essa comunicação de uma forma correta? Ela falou assim, nunca me falou. Eu falei, então eu vou te ensinar como é colocado da forma correta. Aí, a partir desse momento, eu posso cobrar de um colaborador, a partir do momento que eu faço uma pergunta se ele sabe fazer aquilo. E outro detalhe importante, agora eu vou trazer para o nosso meio dos consultores. A gente tem que fazer pergunta para os nossos consultores simplona. Exemplo, a gente prega fazer a pasta de apresentação, que é simples demais. 3 minutos a gente vai até o excesso e a carência. Só que uma grande maioria das pessoas tem desafio em fazer. E a gente quer que a pessoa faça a pasta. E às vezes fala assim, pô, mas a gente dá aula de pasta. Tá? Você pode ter dado 10 aulas de pasta até hoje, o seu consultor estava ausente ou ele estava voando. Então, a gente faz uma pergunta para essa pessoa se ele sabe fazer isso. Outro detalhe importante que a Ivana falou aí, que olha para você que legal, que eu antigamente eu fazia o contrário também. Eu já chegava, olhava nos espaços e falava assim, cara, isso aqui está poluído, tem coisa demais aqui, a pessoa fica maluca, sabe, aqui ela fica sem saber se ela vê shake, se ela vê resultado, se ela vê isso, se ela vê placa, se ela vê aquilo. Cara, faz uma pergunta. Olha, você já fez alguma pergunta para os seus participantes aqui? Como é que está a comunicação visual dentro do seu espaço? Você já pediu opinião? Você, praticamente, o que você acha quando você chega dentro da sua loja? Você acha que você está com uma comunicação boa? Você conseguiu identificar as coisas aqui? Porque eu vou te falar a verdade, eu vou te ser sincero. Tem tanta comunicação dentro da nossa casa de informações, de quadro, de porta-retrato, e aqui no espaço, e lá embaixo, que muitas vezes se tirar uma foto e falar assim, plá, manda para você. Onde é isso? Sabe o que a pessoa fala? Caraca, onde que é isso? E é dentro da casa dela ou dentro do próprio espaço. Então, quando a gente faz as perguntas,
e a gente coloca a pessoa para pensar. Esses dias aqui, a gente tem uma loja dentro da academia, o gerente esteve aqui, eu falei, cara, você já pensou em colocar lá embaixo algo perguntando para as pessoas o que elas acham, sem a pessoa se identificar, fazer um quadro bonito de acrílico lá, o que elas acham do atendimento da recepção? Só pede a pessoa para colocar lá. Atendimento da recepção, bom, médio, ruim ou excelente. E põe dentro do quadrinho lá, a pessoa nem precisa escrever nome, nem telefone, nem nada. Cara, você me deu uma boa ideia. Porque é o seguinte, quando a gente faz esse tipo de pergunta, e eu falei assim, olha, como que vocês têm ensinado para as pessoas da recepção como recebe as pessoas? Isso aqui, ó, sorriso no rosto. Tem ensinado isso para as pessoas? Tem ensinado a fazer a apresentação da academia, das lojas, dos parceiros que tem aqui dentro? Eu vejo aqui as pessoas indo aqui, ó, ali, lá, sem um profissionalismo, entendeu? Então, quando a gente faz pergunta, porque quem que é o responsável? É o atendente da recepção que é ruim? É por falta de informação. Talvez essa pessoa nunca foi informada como que atende uma pessoa na academia, lá com um sorriso no rosto, cumprimentando, chamando a pessoa pelo nome, e uma apresentação propriamente dentro da empresa. Aqui nós temos um parceiro aqui, ó, que é uma comida saudável, lanche saudável. Aqui nós temos um crossfit, aqui nós temos isso, aquilo outro, entendeu? Então, quando a gente faz pergunta, a pessoa sintoniza em pensar. Aí a vida da gente melhora. E a gente tem que fazer isso todos os dias para os nossos consultores, para os nossos colaboradores. Nós iremos para onde aí? Já falei de com força, né? 6h44. Vamos fazer a foto que a Priscila precisa sair. E quem mais pode abrir a janelinha para ficar bem bonita essa foto? Opa! Marcolina, Alessandra, Ana Maria. Quem mais? Rosivaldo. Alguém mais? Alguém mais? Tatã. Gerlânia, Valdeir. Está bonito demais. Vamos lá. Não sai enquanto eu não falar que já está ok, tá? Ô, Regiane, bom dia. É no 3. 1, 2, 3. Podem continuar e vamos ver se saiu bem. Vou colocar lá. Nós vamos para onde é isso, pessoal? Quem quer opinar aí agora? Serjão quer opinar? Lucinha? Quem mais que opina sempre aqui? Vamos aqui para Cesário Lange, Sérgio Mendes, que é interior de São Paulo. Gratidão a todos aqui por esse grupo maravilhoso, né? E como isso volta dentro de nós, né? Porque a todo tempo nós estamos fazendo perguntas internas, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, foi ontem, até mesmo o exemplo da Ivana, né, atender uma pessoa e ter visto isso antes, ele dá um impulso, né? E ali eu atendi uma pessoa que passou pelo mesmo desafio que eu tinha passado lá na infância, né? Que é aquele direito de não perguntar. Não era Mas como que isso funcionava, né? Para a pessoa que eu estava atendendo e para mim. Era idêntico. Então, esse processo de ressignificação que a gente faz a todo momento, né? É uma cura. E essa pergunta que nós podemos fazer, né? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que sabemos já, né? E em plena consciência aqui no momento presente, e que pode me ajudar, que pode fazer com que eu cresça, que pode fazer com que eu desenvolva. Então, se nós pensarmos, né? Cada pergunta que nós vamos fazer, nós trazemos 4, 5, 6, sei lá quantas perguntas para nós do porquê fazer a pergunta. E isso é um processo. É uma velocidade tão espantosa, né? Que aí você chega e fala assim, nossa, olha o quanto o quanto eu posso contribuir. Então, quando você tem uma afirmação dessa, é uma pergunta, o que eu fiz para chegar até aqui, né? E aí você traz tudo aquilo que você tem de crenças, de não merecimento, você se sente importante diante daquilo que você construiu, daquilo que você está promovendo para o outro. Então, perguntas é impressionante, é a coisa que nós fazemos a todo momento. O consciente ou inconsciente, nós estamos fazendo esse tipo de situação. E acho que o maior exemplo que nós podemos aprender aqui no grupo, né, quando nós perguntamos lá, né, qual que vai ser o próximo livro, né? Tem tantas coisas que passam pela nossa mente, né? Você fala assim, mas nossa, eu já vi tanta coisa e sempre tem uma novidade, mesmo que seja o mesmo livro.
Então, por que, quando conseguimos repetir essas coisas, e às vezes fazendo a mesma pergunta leva a resultados absurdos, porque é legal, porque daí a gente já tem embasamento daquilo que é a régua subindo, né? Como que é legal você perceber que a sua régua vai subindo, porque aquilo que foi um desafio um dia você já alcançou, e você está perguntando, mas qual que é o limite que eu posso chegar? E aí você percebe que não tem limite. E aí você ganha o direito de perguntar, ou o direito de, como foi colocado, né, questionar uma situação através de uma pergunta de uma forma leve, de uma forma tranquila. E isso traz um ambiente muito bom internamente, porque fica leve, porque você se sente seguro, isso te traz a mesma segurança que traz a responsabilidade que você quer levar para o outro, para que o outro sinta tão bem quanto você. Mas por quê? Porque é maravilhoso sentir o que você sente, é maravilhoso estar nessa harmonia. Então, por que não levar isso para outras pessoas? Então, é perguntas a todo momento. E querendo ou não, é assim que a vida acontece, é assim que nós proporcionamos as mudanças. E seria isso que eu queria colocar aqui. Vamos para onde? Bom Olá, dia, pessoal. Bom dia. Falando, né, Alessandra aqui de BH, do Barreirão. Tem muito tempo, né, que eu não falo aqui no grupo também, mas é o corre-corre mesmo da manhã. Agora que eu consegui, tá chegando no espaço, mas eu sempre estou, às vezes, às 6 horas da manhã. Mas eu sempre ouvindo aqui, escutando vocês. Mas é só mesmo para dar um chute aí em relação à empatia, né? Como que o nosso trabalho, né? A gente tem que exercer a empatia, né? Com as pessoas. Eu trabalho aqui na academia, então, assim, eu sempre tenho, às vezes, um hábito, como o nosso espaço, né? O meu e do Magno fica no terceiro andar, então, eu sempre dou uma volta, né? Às vezes, na academia, eu falo assim, vou dar uma volta na musculação. Vou lá ver se tem alguém lá que eu conheço, ou alguém que eu não conheço para conhecer. E sábado, eu vim para a academia, cheguei, o Magno estava numa conferência, aí eu falei assim, vou descer. Aí, quando eu chego embaixo, tinha um rapaz desmaiado, totalmente assim. Ele tinha caído a pressão e tudo. Aí os meninos, Ale, pega sal. Eu falei assim, gente, calma, vai pegar sal, tem que saber né, o que que é primeiro, para ficar jogando sal na boca aí, né? Aí eu falei assim, calma, calma. Aí fui, olhei, agachei assim, ele estava deitado assim em cima de um banco. Eu falei assim, oi, eu perguntei, falei, tá tudo bem? Tudo bem? O cara lá quase desmaiado, né? Eu perguntando se estava tudo bem, mas se ele estava assim, pelo menos um pouco consciente, né? Aí, conversando com ele, eu falei assim, o que aconteceu e tudo? Você tomou café para vir para academia? Aí ele falou assim, não, eu tomei só um suco e tal, mas eu vou na padaria. Eu falei assim, não, você não vai na padaria, não. Eu vou subir, vou pegar um café e um bolo, alguma coisa para você comer. Aí subi rapidinho, fiz um café, que eu tinha acabado de chegar no espaço, fiz um cafezinho para ele mais forte, aí tinha bolo, peguei, levei, aí já comeu, já começou a se sentir melhor. Aí conversando com ele, falou, olha, foi a primeira vez que você teve isso e tudo. Aí fui conversando com ele e tal, conversando. E aí esse rapaz, aí eu falei assim, olha, se tá tudo bem, beleza, eu tenho um espaço aqui em cima de vida saudável, quando você chegar com fome, ou para não ir embora com fome, a gente está aqui, a gente sempre tem alguma coisa pré-treino, pós-treino para vocês. E tal, eu falei, nossa, que legal, primeira vez que eu estou vindo aqui, assim, eu não sabia, eu não conhecia. Aí, beleza, eu falei assim, então tá, quando você voltar, seja muito bem-vindo e tudo. Subi. Deu assim uns 10 minutos, o rapaz subiu. Olha, foi tão simpática que eu tive que vir aqui hoje mesmo te agradecer e tal. E conversa bem. Aí chamei o Magno, apresentei para ele. E resumindo, cara, assim, precisando totalmente de uma alimentação saudável, de uma vida muito corrida. Então, a gente, assim, é psicólogo, é tudo, né?
Então, foi assim, foi muito legal, questão de relacionamento também que a gente, né, passou a ter com ele. Fechamos um plano com eles 90 dias. E já estamos assim acompanhando, o cara assim, tá super animado, empolgado, usando os produtos e tudo. Então eu falo assim, as coisas, quando a gente tem essa empatia, quando a gente se preocupa com o outro sem simplesmente se importar, né? Eu, Magno, a gente sempre fala que o nosso negócio, a gente não tem que se preocupar em vender, a gente tem que sempre fazer relacionamento e colocar como que as pessoas têm empatia com a gente, que as pessoas gostam da gente. E assim, vai gente no espaço lá para bater papo. Eu falei, aí eu até brinco com o Magno assim, hoje é consultoria de quem? E assim que a gente acha que o nosso trabalho é isso, né? A gente, independente de sair para fazer uma venda, talvez uma festa shake, a gente nunca preocupar ali em vender, mas em si ter relacionamento, né, com as pessoas. Eu acho que o nosso negócio isso é assim, o principal mesmo, o se importar mesmo, o propósito nosso mesmo é esse. Então, é só mesmo essa palavrinha que eu queria dar para vocês, né? Um excelente quarta-feira, um dia abençoado aí para vocês. E vamos para onde? Oi, gente, bom dia. Vamos aqui para Brasília. Depois de escutar vocês, realmente o nosso dia é diferente. E a gente já tinha feito aqui um encontro sobre essa arte de fazer perguntas, mas a gente precisa realmente voltar para a gente lembrar desses detalhes, colocar na prática e passar a ser um hábito, né? Mas desde a primeira vez que a gente trouxe esse tema para cá, que eu faço muitas perguntas para mim. Então, é incrível quando a gente se pergunta, a resposta vem. Então, bobagem mesmo do dia a dia, bem bobo mesmo. Eu chego e não coloco a chave do carro no local que eu sempre coloco. Eu olho a chave e não está ali. Aí eu pergunto para mim, aonde foi, Lúcia, que você colocou essa chave? Mas parece que na hora que eu termino de fazer a pergunta, vem a imagem exatamente do que é que eu fiz, né? E você quer, às vezes, que alguma coisa aconteça e a coisa não está acontecendo, aí eu me pergunto, onde é que eu estou errando? O que eu posso melhorar? Então, essa pergunta para a gente tem poder. Eu lembro um livro, não bem o título, de um cara que estava preso, foi um filme que eu assisti, e era uma prisão que não tinha mesmo jeito dele sair, era uma prisão que a gente chama de alta segurança, né? E todo dia ele se perguntava, como que eu vou dar um jeito de sair daqui? Então, quando você pergunta, você abre a mente para encontrar alternativas, né? Então, eu acho muito legal essa empatia. Ele fala aqui no podcast que a gente não pode querer pensar pelo outro, a gente não pode querer... a gente faz muito julgamento, né? Ah, eu já sei porque que fulano é assim. Então, esse é o erro principal que a gente não pode cometer. Mas na hora que você pergunta para o outro como você está, né? Como é que você está se sentindo? Quais são suas perspectivas para o futuro? Você, quando também está perguntando para o outro, você também está perguntando para você, né? Então, eu acho muito legal essa sinalização de que a pergunta abre portas, a pergunta, né? E concluindo a história do preso, ele conseguiu sair da prisão. Mas se ele não estivesse fazendo pergunta, ele não teria conseguido, né? Então, que a gente consiga colocar realmente na prática, né? E se colocar também, que é válido a gente se perguntar, né? Também. Mas nós temos alguns minutinhos ainda e nós vamos para onde agora? Ô, Lúcia, eu quero dar mais um pitaco aí, que eu acho que é importante. É um tipo de pergunta que a gente tem que ter autocontrole emocional para fazê-la, porque o negócio é o seguinte, preste atenção, meio de relacionamento, família, por exemplo. Dá um exemplo mais prático de família. Porque obviamente que a gente está num ambiente diferente, a gente tem um público que a gente convive um pouco diferente. Mas ali a gente encontra com irmão, irmã, sobrinho, aquela confusada toda ali.
nem todo mundo está na mesma vibe. Então é o seguinte, quando tem alguém falando para caramba lá no meio ali, e a gente vai soltar uma flechada ou uma pergunta, eu aprendi a fazer isso porque, por exemplo, assim, com todo carinho, amor que eu sinto, a família da Úrsula encontra 2 ou 3 vezes por semana à noite. Os irmãos, ela, a mãe, o pai, sobrinhos, isso é fatal, é uma coisa maluca. E eu acabo indo no embalo ali, né? Eu meio que entro mudo, sai calado, mas participo. Então, uma coisa que a gente tem que ter consciência é quando a gente vai fazer uma pergunta no meio da família, ou mesmo de consultor, num evento, né? A gente tem que... Por que me deu esse insight aqui? Porque você falou que faz perguntas para você. E muitas vezes uma pessoa está falando lá uma lorota, uma besteira, e eu falo assim, cara, essa pergunta que eu vou fazer, ou esse questionamento que eu vou fazer, vai ajudar alguma coisa? Vai melhorar esse ambiente aqui? Cara, como isso ajuda no relacionamento? É uma coisa maluca, porque às vezes é uma coisa até que você vê esse cara, mas está ali 10, 15 pessoas numa mesa, que você vai soltar alguma coisa que vai, pô, esse cara é um chato. Então a gente pensa assim, cara, eu devo fazer essa pergunta? Isso vai acrescentar aqui nessa mesa, nessa ambiência que eu estou aqui? Se você faz essa pergunta, você responde para você mesmo, sabe o que você faz? Cala. É muito melhor do que soltar a pergunta e ela, em momento algum, ela vai acrescentar nada. Então, isso muda também o relacionamento de família. Quer falar alguma coisa, Ivana? Eu estou vendo se você está concordando aí. Eu estou concordando porque muda mesmo. A gente tem que estar atento às coisas, sabe? O que a Alessandra falou, você vê que ela criou empatia com a família para a gente poder saber levar. É aquela história, é estar atento mesmo. Porque tem hora que eu acho que a gente vai fazendo tanta coisa que a gente tira a atenção do que é importante, né? Então a gente tem que estar ligado. Eu estou aqui concordando e pensando que a gente tem que estar ligado. Eu acho que deve ter mais gente aí para falar, não sei se alguém quer falar. Se não, vou contar uma historinha do Andrew Carnegie. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Mas não sei, tem alguém aí que quer falar? Só para a gente poder encerrar, né? Por causa do tempo. Alguém quer dar mais um Ivana, chute pro fala gol? e você mesmo encerra, porque eu tô louca para escutar você. É incrível. É um pouquinho a ver com o que a Alessandra falou do que ela fez. Um dia tinha um vendedor, essa história é real, está no livro dele, do Andrew Carnegie, que é um dos caras mais ricos do mundo, aí foi, né? E um dia tinha uma senhorinha debaixo de uma chuva na porta da loja dele. E estava uma chuva louca, essa senhorinha na porta, e ela quietinha. Primeira coisa que esse rapaz fez, ele chegou perto e perguntou: em que eu posso te ajudar? Você está na chuva, vem para dentro, com que eu posso te ajudar? E colocou essa senhorinha para dentro, ela não quer incomodar. Aí falou: se eu não aceito uma água, um cafezinho, ela não quer incomodar. Por fim, ele colocou essa senhorinha para dentro da loja, cuidou dela, deu água, deu cafezinho, perguntou como é que ela se sentia, como é que era o nome dela, bateu um papo, escutou bastante, né? E quando a chuva acabou, ela falou: agora vou embora, muito obrigada. Ele falou: não, chama um táxi para a senhora, vou chamar o táxi para a senhora. Foi na rua, chamou o táxi, tratou a mulher sem preocupar quem ela era, se ela tinha alguma coisa para comprar. Ele é aquela história da ação, que toda ação tem uma reação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Por fim, essa senhora foi embora e depois de alguns dias liga uma pessoa para essa loja querendo falar com aquele vendedor. E essa pessoa que ligou era o filho dessa senhora, que era o tal do Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos, procurando aquele vendedor, que ele queria conversar com ele. E dessa situação, ele propôs para ele uma grande sociedade e mudou a vida desse vendedor. Esse cara ficou muito bem de vida, se associou a esse filho dessa senhora. Então, o que eu quero deixar aqui? Que quando a gente cria empatia, quando a gente realmente se preocupa com os outros, quando a gente faz mais perguntas, quando a gente está de corpo aberto, de alma aberta, quando a gente quer fazer diferença na vida das pessoas, e aí entra as perguntas, entra o servir, entra o fazer de todo o coração, Deus, gente, o universo ele é muito inteligente.
tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, sabe? É dar o nosso melhor, é criar empatia, é perguntar mais, é servir mais, é fazer diferença no mundo, sabe? Eu acho que se a gente tiver isso, a gente vai ser um ser humano melhor, um marido, uma esposa melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, e a gente vive melhor, tá? Então, eu acho que eu posso fechar aí, Lúcia? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Que Deus abençoe e proteja nosso dia. Só vem esse milagre de Deus para esse dia maravilhoso, muita luz, muitas perguntas, muita empatia. Aí fazer realmente desse dia, aquele dia que você vai deitar hoje à noite, falar, eu dei o meu melhor e eu fiz o meu melhor. E isso é ter sucesso. Beijo grande, que Deus abençoe e proteja todo mundo. E até Amém. sexta-feira, gente. Até Beijo no sexta. coração. Beijo. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Gratidão. É.